Olá, eu sou Cláudia Muraguchi e eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essas mudanças que a pandemia e o coronavírus trouxeram na vida dos profissionais da educação física. Então, eu sou educadora física, especializada em educação física escolar, personal trainer e reeducação postural global. Especialidades maiores são Pilates e Corealine, das quais eu sou instrutora e formadora de instrutores, né? Pela Fisiopilates. Nós começamos utilizando o Hangouts do Google, que é uma plataforma gratuita, e como funcionou muito bem, não tivemos nenhum problema, nós migramos então para uma plataforma paga, que é chamada de Google Meet. Para a transição dos alunos presenciais para o online, acredito que o ponto mais importante foi o timing, o momento. Então, logo que apareceram os decretos e as necessidades da gente ficar em casa e as providências que a gente teve que tomar foram fundamentais para a gente engajar os alunos no projeto online. Então, para nossa sorte, a gente teve condições de fazer isso no nosso estúdio, que é Kaizen Pilates e Corealine, e a gente teve uma adesão de média de 65% dos alunos presenciais continuaram fazendo as aulas online. É sabido então que a maior parte da clientela do Pilates e do Corealine são indivíduos no grupo de risco, né? Pessoas com mais idade, mas e consequentemente com um pouco de dificuldade de lidar com a tecnologia. Então acredito que seja o bom senso do profissional, a paciência. A gente iniciou para alguns alunos que tinham resistência com as aulas online, fazendo videochamadas, e aí explicando, viu, como a gente consegue fazer, e depois aos poucos migrando para a plataforma e também a organização do espaço, não ser muito exigente no início e a cada aula ir acrescentando algum elemento, usando acessórios domésticos que não haja necessidade de se adquirir nenhum material. Ou seja, dosando as necessidades à medida que as aulas vão progredindo. A manutenção do engajamento dos alunos nas aulas depende exatamente disso que a gente já conversou, da gente oferecer algo de bom para ele a cada aula. Então, o empenho de nós como profissionais nesse sentido, né? Ser a coisa boa que entra na casa das pessoas, um toque de humor, muita qualificação técnica, planejamento. Então, na verdade, isso não é uma receita de bolo, cada profissional tem a sua forma, né, de ministrar suas aulas, mantenha suas características pessoais, mas pense em melhorar sempre, oferecer algo melhor, seja na parte técnica, seja na sua aula, seja na imagem, seja no áudio, pensar em todos os detalhes da sua aula e buscar essa qualificação constante. Assim a gente consegue a manutenção dos alunos, consegue a motivação e principalmente a confiabilidade, né? Provavelmente esses alunos que estão com você são alunos que já vêm de uma longa data sendo seus alunos. Então eles confiam no seu trabalho e com certeza vão continuar consumindo o seu trabalho. Por mais incrível que possa parecer, houve um aumento no número de alunos nesse período. Então, para quem investiu, outro fator importante também, eu acredito que a gente sempre tem que melhorar os nossos serviços. Então, justifica o nome do nosso estúdio, que se chama Kaizen, que significa melhoria contínua. Então, à medida que a gente foi conseguindo o engajamento dos alunos, a gente foi investindo na parte técnica, na melhora da qualificação do material de vídeo e etc. E também a adaptação nossa em relação às aulas, né? À medida que a gente vai dando as aulas, a gente vai adquirindo uma competência e vendo quais as dicas verbais que funcionam mais, né? Até as imagens que a gente faz através da execução junto com os alunos. E isso vai promovendo uma qualificação do serviço que você oferece. Então, se você oferece mais da mesma coisa, não vai ter tanto sucesso. Mas se você tiver a busca da melhoria contínua, com certeza você vai ter mais sucesso. A gente colhe muitos benefícios com o trabalho online. O primeiro deles é o alcance geográfico, né? Se antes a gente contava com um raio de 20 quilômetros,
a depender da cidade onde você mora, de abrangência das pessoas, né, para o deslocamento. Agora a gente não tem fronteiras, nem de país, nem de cidade. Então, um exemplo que eu tenho é de aproximação de pessoas que se interessarem em fazer aula online, pessoas que eu nunca vi pessoalmente, não tive nenhum contato físico, né? E elas apenas de ver as publicações, se identificaram com as publicações e tomaram a decisão de fazer as aulas online e estão permanecendo nesse trabalho online. Então esse fator é muito interessante, e como eu também dou cursos de Corealine de Pilates pelo Brasil, instrutores de outras cidades que tinham feito curso comigo, eu abri essa possibilidade de dar as aulas online para eles, e eles aí conseguiram essa aproximação. Então eu também fiquei muito impressionada com vários pontos positivos, e esse é o principal deles, de benefício das aulas online. Derrubou as fronteiras geográficas, né, de distanciamento. Apesar da pandemia exigir um distanciamento social, graças à internet, às redes sociais, né, as mídias sociais, houve paradoxalmente uma aproximação das pessoas. Com relação à rentabilidade nesse período, eu acredito que se o empresário antes fazia uma prospecção anual, semestral, mensal, atualmente as nossas decisões têm que ser semanais. A cada semana há mudanças. E como manter esta questão da rentabilidade, né? Então a gente tem as despesas fixas que vão se manter. Então houve necessidade de negociação com os proprietários com relação aos aluguéis e etc. Mas o mais importante hoje é que mudou a forma de divulgar o seu trabalho. Então, quem já tinha uma trajetória nas mídias sociais, eu acredito que tenha facilitado. Mas quem não tem ou não tinha, não tem problema. Esse trabalho, mesmo que seja formiguinha, ele tem que ser diário, tem que ser intenso, produzindo conteúdos de relevância, né? E principalmente divulgando e fazendo chegar às pessoas que possam consumir o seu serviço. Então, fazendo esse trabalho, eu acredito que seja possível a gente manter e até aumentar a questão da rentabilidade, desde que também a gente se adapte, pensando que hoje a gente tem vários tipos de novos clientes. Se antes a gente trabalhava só com presencial, agora a gente tem os alunos online. Teremos, quando pudermos voltar ao presencial, o aluno misto, aquele que começou a fazer aula online e gostou, saía 2 vezes por semana de casa, levava meia hora, 20 minutos para o deslocamento e viu que ele não precisa se deslocar, mas gosta do presencial. Esse aluno vai ser aquele aluno híbrido, que vai preferir fazer uma aula em casa e outra aula no presencial. Então, um novo tipo de clientela vem surgindo e a gente tem que se adaptar a isso, às novas necessidades. Mas também lembrando que a atividade física é um dos elementos mais importantes para a manutenção da imunidade. Então, nós devemos ser aquele elemento de alegria, de saúde que entra dentro das casas das pessoas através do online.